no site da CBN, no nosso aplicativo e também no podcast do Jornal da CBN, que contou com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, do Ender Salles, do Renato Barcelos, do Bruno Teixeira e da Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quarta-feira, que já está no ar. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O Índice Geral de Preços Mercado, que mede a inflação dos aluguéis no país, ficou em 0,59% no mês de junho, ligeiramente abaixo do registrado em junho do ano passado. Em maio, o IGPM havia ficado em 0,52%. Com o resultado, a alta acumulada no ano é de 8,16%. Em 12 meses, o saldo chega a 10,70%. Milhares de paulistanos seguem enfrentando dificuldades para circular pela cidade devido à greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Poucos coletivos circulam nesta manhã e diversas linhas precisaram ser alteradas. A paralisação afeta cerca de 6 mil coletivos, que deveriam transportar 1,5 milhão de passageiros. Os grevistas marcaram uma assembleia para as 4 horas da tarde para definir se a paralisação será interrompida ou não. Termina amanhã o prazo para que microempreendedores individuais entreguem a declaração anual do Simples Nacional referente ao ano calendário 2021. A declaração precisa ser enviada pelo site da Receita Federal, mesmo pelos empreendedores que não registraram faturamento no ano passado. O envio não acarreta em cobranças adicionais, mas os microempreendedores individuais que perderem o prazo estão sujeitos a multa de até 20% dos tributos declarados e podem ter o CNPJ cancelado. Quem se tornou MEI em 2022 não precisa entregar a declaração neste ano. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, temos informações de São Paulo. Júlio Vieira, bom dia. Oi, Cássia. Bom dia para você e para quem nos acompanha. A Justiça de São Paulo tornou réu por tentativa de feminicídio o homem que espancou a procuradora-geral do município de Registro, no interior do estado. Na denúncia, o Ministério Público defendeu que o procurador Demétrios Oliveira de Macedo não só agrediu, como tentou matar a chefe, a procuradora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. Para o órgão, Gabriela não foi morta por circunstâncias alheias à vontade do autor das agressões, como a intervenção de funcionárias para evitar que ele continuasse com o ataque. Essas agressões ocorreram no último dia 20 de julho, dentro da própria Prefeitura de Registro. A ação foi filmada por uma funcionária e mostra o réu dando socos e chutes na procuradora, que foi surpreendida em pleno expediente de trabalho. O procurador está preso desde a última quinta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo, e com a decisão da Justiça de tornar o Demétrios réu por tentativa de feminicídio, ele tem 10 dias para apresentar a defesa prévia. Cássia. Muito obrigada, Júlio Vieira. 9h33. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Apresentação: Flávio Paradella. Olá, muito bom dia, são 9h34. Começa agora o CBN Campinas desta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Programa que conta com a sua participação. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp da CBN Campinas, o 19-99186-9070. Você também pode entrar em contato, mandar o seu recado pela nossa interação no YouTube da CBN Campinas. Nosso canal está no ar em vídeo e áudio, e lá no chat você também pode mandar a sua mensagem, assim como no Facebook nessa transmissão ao vivo pelos comentários. Você também interage com a gente. Vamos então começando o programa aqui, o CBN Campinas desta quarta-feira, com um giro de reportagens. O primeiro com o Guilherme Pierangeli. Os vereadores que votam logo mais o reajuste salarial, que não agradou boa parte dos servidores em Campinas. Câmara de Campinas vota reajuste salarial de servidores municipais nesta manhã em sessões extraordinárias. As reuniões prometem ser agitadas, uma vez que parte dos servidores não concorda com a proposta aceita pelo sindicato, o que gerou, inclusive, protesto em frente à prefeitura há 2 semanas. O ato que marcou uma semana do atentado ao ônibus 444 em Piracicaba, Rafael Fioravante. Ato pela memória das vítimas do ataque ao ônibus ocorrido em Piracicaba há 8 dias, reúne cerca de 100 pessoas no centro da cidade. Além do ato, palavras de paz, amor e solidariedade estampam atualmente os letreiros dos ônibus que circulam pela cidade. Novos detalhes desta investigação, Felipe Pereira. A Polícia Civil já tem certeza de que o homem não agiu por um surto psicótico. José Antônio Santana Filho agiu sem saber quem eram as vítimas, mas tinha o plano de atacá-las. A motivação para isso ainda é apurada. Agora, a situação crítica no Banco de Leite de Campinas, Marco Guarizo. Com a UTI neonatal lotada, a maternidade de Campinas faz apelo para que as mães com leite excedente doem o alimento ao banco de leite da cidade. Na última semana, apenas 112 litros dos 200 necessários para atender aos recém-nascidos estavam disponíveis. As informações para o agendamento e doação na maternidade de Campinas podem ser obtidas pelo telefone 19-3306-6039. Agora a Valéria Rain destaca a proposta do Pix Caminhoneiro Voucher, a categoria do governo federal. O auxílio diesel aos caminhoneiros não agradou a categoria. O valor de R$1.000 mensal, de acordo com os caminhoneiros, não é suficiente nem para uma abastecida. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Agora o giro pelas cidades da região. Em Limeira, a geração de empregos na cidade. Carlos Gomide. Limeira registra saldo positivo de geração de empregos em maio. Serviços foi o setor que mais deu oportunidade para os limeirenses. Os índices do 5º mês do ano representam 84% de crescimento em comparação aos registros de abril. E a operação que prendeu 2 em Americana, Vladimir Catarino. Operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Americana prende 2 pessoas e apreende quase 1 tonelada de fios de cobre avaliada em R$100 mil. O objetivo é coibir estabelecimentos que vendem produtos frutos de roubo. E vamos então agora com o destaque do esporte. Muito bom dia, Carlos Cabela. Bom dia, Paradella, bom dia a todos do CBN Campinas. Os times de Campinas ontem mais uma vez pisaram na bola, principalmente o Guarani, que jogou em casa, perdeu por 2-0, viu a situação se complicar ainda mais na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem à noite tudo deu tão errado que até o Mozart, que era para estar no Brinco de Ouro ontem à noite para acompanhar a partida,
conseguiu chegar somente na metade do segundo tempo. No congestionamento em Anguera, ele ficou parado no trânsito e não conseguiu chegar para o começo da partida. Viu só o finalzinho. O Guarani perdeu por 2-0 e segue na zona de rebaixamento. A Ponte Preta foi até a capital goiana, né, para jogar contra a equipe do Vila Nova, lá no estádio Oba. Saiu na frente, 1-0. Mas na sequência, o Fecim acabou falhando e cometendo um pênalti e o empate do Vila Nova. Ponte Preta somou um pontinho fora de casa, mas também continua na zona de rebaixamento. Na Libertadores da América, o Corinthians não conseguiu vencer o Boca Juniors jogando em Itaquera, ficou no empate em 0-0, e o Atlético Mineiro foi até o Equador jogar com o Emelec. Empatou em 1-1, mas traz a decisão para o Brasil. Já o Corinthians vai ter a decisão na Argentina. Daqui a pouquinho, 5:11, eu acho, e eu volto, 5:11, para trazer mais informações dentro do placar CBN Campinas. Até lá, Paradela. Ok, muito obrigado, Cabela. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E agora a participação dela, Thaís Azevedo, trazendo essas primeiras informações aqui no CBN Campinas, contando as condições das rodovias aqui pela nossa região. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Paradela, bom dia aos ouvintes da CBN. Bem, quem segue pela rodovia Dom Pedro encontra trânsito fluindo bem, sentido rodovia Anhanguera e sentido Jacareí. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, as pistas também seguem livres, sentido Paulínia e sentido Campinas. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, a situação é parecida, motorista perde tempo ali somente na chegada à rodovia Miguel Melhado, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, sentido rodovia Dom Pedro, é boa movimentação, o motorista segue tranquilo. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís Azevedo. Logo mais ela volta aqui no CBN Campinas. Conta com 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. CBN Campinas de hoje destaca, a inauguração do Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. A nova unidade hospitalar dentro da rede pública na Unicamp, que terá capacidade para 200 mil atendimentos e 4 mil cirurgias por ano, em um sistema híbrido, tá? Com 70% dos atendimentos voltados para o SUS e 30% para o sistema privado. O programa terá a participação do diretor do IO e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Agrício Crespo. Também nesta manhã, uma pesquisa que mostra o impacto da Covid-19 no rastreamento dos cânceres de mama e de colo do útero. O artigo traz como as medidas de enfrentamento à pandemia influenciaram no rastreamento e no tratamento dessas pessoas. No CBN Campinas, a participação do professor e pesquisador da Unicamp, José Barreto Carvalheira. Participação também intensa aqui dos nossos ouvintes que mandam recados pelo WhatsApp da CBN Campinas. Agradeço o bom dia aqui, já Edith, que manda o seu recado aqui para a equipe da CBN Campinas. Também a Juliana mandando a sua mensagem de bom dia. Tem aqui a indignação da Isabel Auxiliadora Souza, que fala sobre o caos na rede municipal de ensino com a falta de professores adjuntos e estagiários. E disse que protocolou até um abaixo-assinado com cópia para o Ministério Público. Agradecendo também o Ronaldo Maggioli, mandando essa mensagem. Disse que hoje foi comprar aquela comprinha matinal, sabe? Mussarela, essas coisas. Levou um susto, 45 quilos. R$45 o quilo. Se ele comprasse 45 quilos, estaria bilhardário, para fazer essa compra. Mas R$45 por quilo para comprar. Isso num atacado, ele ia comprar uma peça. Imagina nos supermercados o quilo da mussarela fatiada. Ronaldo, inflação que atinge todo mundo. E a inflação dos alimentos corrói ainda mais e ela é complicada para quem sempre foi mais vulnerável. Então, se a gente está sentindo assim, imagina quem já tinha uma situação tão mais complicada. O Brasil, a gente fala aí de sétima, sexta, falou bastante, de economia, mas o Brasil sempre foi um país pobre. Ele se torna a sétima, sexta, numa diferença, entre as classes enorme. Obrigado, viu, Ronaldo, mandando seu recado aqui pra gente. Quem tá acompanhando também aqui a gente é a Rosa Marcondes, curtindo direto do rancho, aproveitando o friozinho, tá no ranchinho, então a Rosa Marcondes mandando seu bom dia, também um bom dia já do Cristiano Salvione,
que não falou nada do Corinthians agora, viu? O que aconteceu? Cássio ontem fabuloso, hein? Espetacular. A partida do Cássio e o Roger Guedes vai me perde o pênalti e aí fica marcado. Mas tem o jogo da volta, né? Na Bomboneira. Tudo pode acontecer. Quem é corintiano sabe. Corintiano é sofredor e tem coisas que só acontecem com o Corinthians. Botafogo geralmente é no pejorativo. Com o Corinthians, geralmente é no positivo. Vamos lá, seguindo aqui com o CBN Campinas, agradecendo quem está acompanhando a gente pelo YouTube, também pelo Facebook da CBN Campinas. Lembrando que os trabalhos técnicos do CBN Campinas, com o Valmir Bortoleto, as gravações de Marcelo Eloy. Daniel França está aí, na operação do YouTube e também do Facebook. Participam aqui do programa Enzo Urgnani e Felipe Pereira, assim como toda a equipe de jornalismo da CBN Campinas. A chefia de redação é de André Berenguel, a direção geral é de Daniela Pedroso e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, rápido intervalo aqui no CBN Campinas, daqui a pouco a gente volta. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas. São 9h50, de volta então com o CBN Campinas desta quarta-feira. Uma quarta-feira de decisões na Câmara de Campinas, né? E também para a própria Prefeitura em relação aos servidores aqui da cidade. Você se lembra uma discussão que vinha sendo feita intensamente entre sindicato, trabalhadores e a Prefeitura para o reajuste aqui do funcionalismo público, e a última reunião terminou em confusão, porque o sindicato aceitou aquilo que a Prefeitura colocou na pauta e com isso praticamente é uma briga, né? Porque teve sim, foi confronto no Paço Municipal, teve spray de pimenta, uma confusão há cerca de 2 semanas. Agora, esse projeto aí, a questão que foi aceita pelo sindicato e com um acordo com a Prefeitura, chegou à Câmara de Campinas e os vereadores têm que votar isso. Isso vai ser votado logo mais, às 11 horas da manhã, né, Guilherme Pierangeli? Muito bom dia. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, essa votação tem previsão para começar às 11 da manhã em sessões extraordinárias, e essa votação, essas sessões, né, prometem ser agitadas, pois parte dos servidores não concorda com o acordo feito pelo sindicato, que prevê aumento de 15% nos salários e outros vencimentos dos trabalhadores da ativa, e também para aqueles que são aposentados pelo Camprev, né, o Instituto de Previdência Social do município de Campinas. O acordo também prevê um aumento no Vale-Refeição, que sobe para R$ 1.350 para quem trabalha mais de 20 horas semanais, e também aumento do auxílio nutricional para aposentados e pensionistas, que sobe para R$ 221. O projeto tem que passar por 2 discussões, mas ambas estão previstas para serem realizadas nesta manhã, aqui no Teatro Bento Quirino, que é onde a Câmara tem funcionado de maneira provisória aqui no centro da cidade. Em entrevista à CBN Campinas, o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, do PSB, explicou o motivo de a votação ocorrer em sessões extraordinárias e não nas reuniões ordinárias da Casa. Ele afirmou também esperar manifestações nesta manhã. Afirma que a segurança está sendo reforçada para as sessões extraordinárias. Vamos ouvir. O Poder Executivo mandou, e se nós agora não fizermos extraordinária, só vamos voltar do recesso, onde voltaremos com as sessões ordinárias em agosto. Isso causa um transtorno enorme para os servidores, que só vão receber isso a partir do momento que nós votarmos lá em agosto. Não tem nada a ver com confusão na Prefeitura, mesmo porque quem define aí as políticas salariais, quem defende o funcionalismo é o sindicato. O que nós vemos hoje é uma guerra entre sindicalistas, né? Desde quando esse sindicato que está aí, que representa legitimamente o funcionalismo, é o lado que perdeu fazendo essa... E aí a Câmara não tem nada a ver com isso. Em absoluto. Sem dúvida que vão trazer para dentro da Câmara. Isso é salutar, aqui é a Casa do Povo, mas nós vamos ter toda a segurança aqui para dar tranquilidade àqueles que vierem aqui e os vereadores também. Por que ele fala dessa confusão? Bom, como você citou, Paradela, há 2 semanas, né, em 15 de junho, um grupo de servidores que discorda do acordo realizou um protesto que terminou em confusão em frente ao Paço Municipal. Durante o ato houve muita correria, e a Guarda Municipal chegou a utilizar gás de pimenta contra os manifestantes, com a justificativa de que alguns agentes da GM teriam sido agredidos. O grupo que realizou o protesto afirma que a maioria dos servidores não aceitou a proposta, não aceita essa proposta. Segundo a Prefeitura, foi oferecido 15% de reajuste aos servidores, sendo 12,1% retroativo ao mês de maio e 2,8% retroativo a janeiro. O sindicato que representa a categoria informou em nota que a proposta
foi aceita pela Assembleia Geral, ou seja, pela maioria dos servidores presentes na Assembleia, e que dessa forma a campanha salarial deste ano foi encerrada. Sobre essa questão do aumento da segurança que o Zé Carlos, o presidente da Câmara, falou, alguns seguranças particulares aqui da Câmara estavam já colocando gradis, né, aqui na entrada do Teatro Bento Quirino, até para controlar melhor o acesso ao plenário, né, ao público aqui do teatro, né, pois é um número esperado de pessoas alto, né, por conta da polêmica toda envolvida nessa votação, né. Então é isso, a gente segue aguardando. Até o momento não tem ninguém por aqui, só alguns vereadores chegando, funcionários da Câmara, mas no público ninguém chegou, nenhum manifestante. A Câmara acabou de ser aberta porque agora, a partir das 10 da manhã, antes dessas sessões extraordinárias das 11, há reuniões da Comissão de Legalidade. Audiências públicas são realizadas sobre propostas de mudanças no regimento interno do Legislativo, ou seja, uma questão interna da Câmara, mas há então esse outro evento antes, começando agora às 10 da manhã, às 11, então teremos essa votação, essas duas discussões, né, sobre o aumento dos servidores. A gente volta aqui, qualquer novidade em relação a isso, para dela, eu volto no CBN Campinas ao longo da programação. Ok, muito obrigado pela participação. Está o Guilherme Perani trazendo todos esses detalhes. Como ele disse, qualquer novidade está com o canal aberto e entra aqui no CBN Campinas com a informação. A gente segue fazendo esse giro pela reportagem. Agora a participação é da repórter Valéria Rain. Flávio Paradella, esse voucher de R$1.000, esse auxílio caminhoneiro que visa, é uma proposta do governo federal que tem o objetivo de compensar os constantes aumentos no preço do diesel, especialmente após o anúncio no último dia 17 de um reajuste de 14,26% no preço do diesel para as distribuidoras. Aí chega um impasse. Para os caminhoneiros, uma ajuda sempre é bem-vinda, mas para eles isso não vai resolver o problema do caminhoneiro. Eles alegam que esse valor de R$1.000 não é suficiente nem para uma abastecida, nem para metade de uma abastecida. Mesmo sendo um valor mensal, eles acreditam que isso não vai fazer muita diferença e vai continuar sendo muito difícil para a categoria colocar o caminhão para rodar, colocar o caminhão nas estradas, porque muitos alegam que estão pagando para trabalhar. E é uma justificativa aí dos caminhoneiros que a CBN Campinas consultou. A ideia de criar esse benefício do governo federal ainda está em estudo, é uma proposta que vai ser necessário um mecanismo para driblar a lei eleitoral, né? Um mecanismo que o governo pretende usar é a partir de uma PEC. E mesmo essa medida pode ser questionada pela Justiça, então é uma medida que está sendo estudada, mas de qualquer forma, mesmo assim, não agradou os caminhoneiros. O Marcos Luiz Gonçalves, de Montemor, ele é caminhoneiro, ele disse que além de não dar para abastecer nem metade do tanque, ele disse que ainda o frete não acompanha as subidas. O valor do frete não acompanha as constantes subidas. Ele disse que o que o caminhoneiro precisa é que o diesel abaixe de preço ou que pelo menos o frete seja esteja de acordo com estes constantes aumentos. O valor que anda subindo, o diesel, o caminhão não é só diesel, você faz troca de filtro, de óleo. Da minha opinião, não vai resolver. Esse R$1.000 vai dar para o quê só? Por quanto tempo? O que? Pra você ter uma ideia, uma abastecida dessa aqui hoje fica R$2.600. Uma abastecida dessa. Quer dizer, não dá nem para uma abastecida? Não dá nem para uma abastecida. Qual seria o ideal para ajudar o caminhoneiro, então? Eu acho que seria a redução dos combustíveis mesmo. Que tá... Só sobe, e o frete não acompanha. Entendeu? Hoje se você ganha 6 mil o frete, e o combustível só aumenta. Hoje você já paga R$200 a mais do que eu abastecia há uma semana atrás. Aí semana que vem 500. Não acompanha o frete com o combustível que não para de subir, entendeu?
Tá aí, então, a participação da Valéria Raia aqui no CBN Campinas, trazendo essas impressões da categoria ao que é chamado Pix Caminhoneiro, né? Essa proposta, que ainda é uma proposta, né, do governo federal. 9h59. Trânsito. Vamos lá, Thaís Azevedo, fazendo as informações aqui do que está acontecendo pelas ruas e avenidas de Campinas. Problemas para esse motorista ou não? Olha, Paradela, quem acessa Campinas pela Avenida Lix da Cunha encontra trânsito fluindo bem, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, alguns pontos de lentidão, sentido Balão do Tavares, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, sentido Castelo, são boas as condições. A Avenida Doutor Alberto Sarmento tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto o sentido Vila Teixeira quanto o sentido Balão do Castelo. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. Promoção da sorte Cielo, a grande virada para o seu negócio. Cadastre-se em cielo.com.br. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Subiu para 21 a quantidade de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil. O Ministério da Saúde ainda investiga outros 23 casos suspeitos. O estado de São Paulo concentra 14 diagnósticos, seguido pelo Rio de Janeiro com 5 e Rio Grande do Sul com 2. 11 estados e o Distrito Federal têm pacientes com suspeita da doença. Parlamentares da base aliada do governo e da oposição cobram abertamente a demissão do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O líder da oposição do Senado, Randolfo Rodrigues, protocolou um requerimento para convocar Guimarães a prestar informações à Comissão de Direitos Humanos sobre as denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa. O caso é investigado em sigilo pelo Ministério Público Federal. Servidores marcaram para o meio-dia um protesto em Brasília para pedir a demissão dele. O procurador de registro no interior de São Paulo, Demétrios Oliveira de Macedo, se tornou réu por tentativa de feminicídio. O Ministério Público alegou que ele só não matou a procuradora-geral do município, Gabriela Barros, porque foi impedido por outras funcionárias do órgão. Imagens mostram que Demétrios espancou Gabriela no dia 20 de junho dentro da Prefeitura de Registro. Ele está preso provisoriamente. O Tribunal Especial de Paris divulga hoje as sentenças dos 20 acusados de envolvimento nos atentados terroristas que mataram 130 pessoas na capital francesa e na cidade de Saint-Denis, em 2015. 5 juízes responsáveis pelo caso estão confinados em um local seguro e não divulgado para definir as penas. O principal acusado, Salah Abdeslam, pediu desculpas pelo crime durante as audiências do caso. O Ministério Público da França pediu que ele seja condenado à prisão perpétua. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Serviço. A Ilum Escola de Ciência abre em 1º de agosto o período de inscrições para o processo seletivo da 2ª turma do curso superior de Ciência e Tecnologia. O curso tem duração de 3 anos em período integral, é gratuito e forma cientistas e pesquisadores. São oferecidas 40 vagas, sendo que metade são destinadas a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Todos os alunos aprovados terão acesso a moradia, alimentação e transporte gratuitos. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente no site ilum, com M no final, .cnpen.br entre 1º de agosto e 16 de dezembro. A informação é de Guilherme Pierangeli. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Tendências e atualidades com Paulo Leone. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Pesquisadores da Alemanha e da França estudaram vocalizações de chimpanzés e descobriram que eles usam sons específicos para se comunicar, como nós humanos. Na Gorilla Foundation, em São Francisco, nos Estados Unidos, Coco, uma gorila, aprendeu uma variação de língua de sinais americanos. Entendia 1000 gestos para compartilhar seus sentimentos e pensamentos. Em 2001, recebeu uma visita ilustre do ator Robin Williams, que aparentemente atirou de um estado de luto. Seu amigo e companheiro gorila Michael havia morrido um ano antes. Quando do suicídio do ator em 2014, ela ficou sabendo da notícia pela cuidadora Penny Peterson. Logo depois, segundo a psicóloga do animal, ela ficou cabisbaixa e chorosa, dizendo que estava triste. Embora não se comunicasse com sons, era inegável que tinha capacidade cognitiva. Recentemente, um grupo de cientistas demonstrou que primatas têm o poder de falar entre si, usando estruturas muito simples, mas mais complexas do que se imaginava. Este é o Tendências e Atualidades. Eu sou Paulo Leone e esta é a CBN Campinas.
Aproveite o clima do Dia dos Namorados para melhorar seu desempenho sexual em uma clínica referência em tratamentos que envolvem a saúde do homem. A clínica UpMan oferece excelentes tratamentos para disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende uma consulta na clínica UpMan. Envie um WhatsApp para 998005939 e tenha momentos especiais e satisfatórios com a pessoa amada. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Quem segue pela rodovia Santos Dumont reduz a velocidade por conta de excesso de veículos na chegada à rodovia dos Bandeirantes, sentido Campinas, devido a um acidente no quilômetro 70. Aconteceu ali uma colisão entre um carro e um motociclista. Somente o motociclista sofreu escoriações nas pernas e nos braços, mas já foi atendido. No sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos, trânsito fluindo bem. Pela Nova Viária Magalhães Teixeira, motorista também não encontra dificuldades. É boa movimentação, sentido rodovia Dom sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia Dom Pedro tem trânsito livre, sentido Jacareí e sentido rodovia Anhanguera. A informação é de Thaís Azevedo. Proteja o seu cão dos mais diversos parasitas. NexGard Spectra é um tablete mastigável e altamente palatável de sabor carne que age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. É um e pronto. Minuto RH. Oferecimento Casa Tempero. Alimentação do seu jeito. E Rangel, o que são os 50 tons da colaboração? Isso é uma boa pergunta. É a ideia de que hoje em dia não existe uma única solução de como a colaboração vai se manifestar. Ela pode se manifestar desde no extremo totalmente presencial, como no outro extremo totalmente remota. Mas o que vai acontecer são nuances dessa colaboração que vão ter que estar adequadas ao tipo de necessidade de cada organização e de cada tipo de colaborador. Para ouvir esta entrevista completa, procure A Hora do Chá Casa Tempero nos agregadores de podcast ou siga a Casa Tempero no LinkedIn. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado. E nesta sexta-feira estaremos na 13 de maio, atrás da Catedral Metropolitana de Campinas, na Praça Rui Barbosa, com o News Truck da CBN Campinas, trazendo então as principais informações de Campinas e região dentro do CBN Campinas a partir das 9h30. E aí, a partir das 2 da tarde, Marco Guarias, o Estúdio CBN, às 4h, o CBN Esportes Campinas, segunda edição com Carlos Cabela, aí com as informações do esporte. News Truck, na 13 de maio, atrás da Catedral Metropolitana, nesta sexta, é a CBN Campinas mais perto de você. E vamos lá, Felipe Pereira tá aqui ao meu lado trazendo informações. Daqui a pouco a gente também traz outros detalhes do ato que aconteceu, né? Lá em Piracicaba, uma semana daquele ataque terrível, né? Ao ônibus 444. Mas o Felipe que tem detalhes, 3 pessoas morreram naquele ataque. E desde então se tinha a informação de talvez um surto psicótico. Só que desde aquele dia a gente conversava com a Defesa Civil, tinha um fato muito intrigante. É um surto psicótico de alguém que já carregava um facão dentro de um ônibus. Isso causava estranheza. Eu lembro da entrevista do delegado Kleber Altalha aqui ao CBN Campinas. No dia seguinte ele já não descartava se foi premeditado ou não. O que a gente tem de informação agora? Bom dia, Felipe. Bom dia, Paradela, bom dia para todo mundo. De fato, não foi um surto psicótico que o homem teve para poder cometer esse crime. A Polícia Civil está finalizando o inquérito. O inquérito deve ser encaminhado amanhã ao Ministério Público para já poder dar seguimento aí ao processo judicial.
E a informação que nós temos, confirmada inclusive pelo Dr. Kleber Altali, que é o diretor do DEINTER 9, Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9, lá da região de Piracicaba, é que o homem não atacou por problemas psicológicos ou distúrbios psicológicos, não é? Ele é um homem o José Antônio Santana Filho é um homem sozinho, pela que a investigação apurou, tanto que até agora, uma semana depois do crime, nenhum familiar entrou em contato com a polícia procurando informações sobre o homem, procurando saber o que estava acontecendo. E a polícia também não encontrou nenhum familiar. Lá na casa dele, na Vila Sônia, foi verificado que não havia não aconteceu a entrada de ninguém. O que indiretamente descarta aquela informação de que vizinhos teriam visto uma criança saindo da casa dele. A apuração policial não detectou movimentação alguma na casa do José Antônio, a não ser ele. Porque, segundo a polícia, ele tinha o costume de sair da casa dele para ir ao centro todos os dias. O único problema de saúde que o José Antônio tem é um problema renal que motivou a aposentadoria dele, e ele fazia tratamento aqui em Campinas. E era por isso que ele saía, e também para bater perna no centro. Pelo menos é isso o que a investigação aponta. A gente tem a gente está adiantando, aliás, essas informações em primeira mão, viu? Em primeira mão aqui na CBN, a gente traz esses detalhes da investigação. Kleber Altali conversou com a gente e vai trazer mais alguns detalhes sobre essa investigação. Vamos ouvir. Foram ouvidos 2 proprietários de imóveis alugados pelo acusado nos últimos 20 anos e aparentemente sempre uma pessoa só, sempre morou sozinha, nunca recebia visita de familiares e também não apresentava qualquer problemas psicológicos. O que se apurou é que ele realmente tem problemas renais crônicos, inclusive se aposentou em decorrência dessa doença e faz tratamento rotineiramente em Campinas. Muito bem, a gente ouviu o Kleber Altali comentando aí sobre as pessoas que foram ouvidas, né? A polícia conseguiu descobrir que ele tinha alugado 2 casas em Piracicaba, em momentos diferentes, em anos diferentes, e estava nessa casa da Vila Sônia já há um bom tempo. Basicamente, a polícia também traçou o caminho dele no dia do crime. 11h50 da manhã, 10h30 da manhã, melhor dizendo, ele saiu do terminal Vila Sônia em um ônibus da linha 444 em direção ao centro da cidade de Piracicaba. Ele não tinha nada nas mãos, segundo o que a polícia apurou. Depois disso, por volta ali das 2h50, ele voltou ao terminal central de integração, aí com uma sacola na mão, que era onde estava a faca de açougueiro. Às 13h15, 13h13, mais ou menos, o ônibus saiu do terminal central em direção à Vila Sônia, e ali na Avenida Armando Salles de Oliveira aconteceu toda a tragédia. O homem se levantou simplesmente e começou a atacar deliberadamente as pessoas que estavam ali. 3 morreram, como a gente já contou isso para vocês. A Roseli Machado, de 55 anos, era funcionária do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. E a investigação policial já tem um forte indício disso, que ela tentou proteger outros passageiros, então ela se colocou à frente, e aí ela foi bastante golpeada. Até ela chegou a descer do ônibus, acabou infelizmente não resistindo e morrendo ali na calçada. A Adriana da Silva, de 42 anos, ela também se colocou à frente, só que da mãe dela. Ela estava com a mãe dela no ônibus, a mãe dela tem 60 anos, e foi por isso, inclusive, que a mãe dela teve apenas ferimentos mais superficiais, podemos dizer assim, e foi, em alguma forma, aí, foi poupada, digamos assim. A Adriana não resistiu e morreu dentro do ônibus. Terceira vítima fatal foi Valdemar da Silva Venâncio, que foi um dos primeiros, inclusive, a ser atingido. Só para poder encerrar, Paradela, o Kleber Altali disse que o homem vivia sozinho, né? E tirando a passagem por porte ilegal de arma em 2001, nunca teve outro registro criminal. Vamos ver.
Também não foram localizados familiares e, segundo consta, nunca recebeu visita de familiares. Sempre foi uma pessoa muito solitária, mas sem apresentar qualquer tipo de anomalia que pudesse causar preocupação em vizinhos ou nos proprietários dos imóveis em que ele alugou nos últimos anos. Tá, então, Paradela, todos os detalhes em primeira mão da investigação. Tá, e essas informações, Felipe Pereira trazendo esses detalhes, então, uma mudança do que a gente vinha trazendo desde a semana passada, pelo menos naquele primeiro momento, né? O primeiro momento de muito sufoco, muito transtorno, o pessoal ainda transtornado com o que aconteceu naquele dia, com o ataque dentro do ônibus, a informação naquele começo de um surto psicótico. E a delegada do caso descartando naquele momento, né, a priori, qualquer premeditação. No dia seguinte, a entrevista aqui no CBN Campinas, o delegado de Inter 9, Kleber Altari, que conversou agora com o Felipe Pereira, já mudava um pouquinho essa versão. Não poderia descartar essa premeditação. E agora tudo levando a crer, então, que já tinha, sim, uma busca, então a coisa já era mais premeditada. A gente levantou exatamente essa situação, esse ponto, né, de que ele já estava com um facão, ele já carregava, né, uma arma. Era algo que estranhava mesmo quando se falava de um surto psicótico de alguém que já entrava dentro de um ônibus com uma faca daquele tamanho. Então isso causou, sim, estranheza desde o início. E agora descobriu o que aconteceu, né? A motivação. Isso tem que ser colocado, né? A polícia não divulgou ainda a motivação. Uma das suspeitas era aquela história de vingança, digamos assim, por vizinhos estarem dizendo que tinham visto uma criança saindo da casa dele. Mas, pelo que a polícia já deu a entender, nenhuma movimentação na residência. Então, se houve, de fato, essa ameaça, era um boato. Então vamos lá, a gente vai continuar acompanhando, mas trazendo então em primeira mão essas informações aqui no CBN Campinas sobre o assassinato, né? Essas 3 mortes dentro do ônibus 444. São 10h21. CBN, Central Brasileira de Notícias. Bom, vamos mudar um pouquinho dessa chave e trazer boa notícia aqui no CBN Campinas. A gente está em contato neste momento com o Dr. Agrício Crespo, que é diretor do IOL. IOL é um Instituto de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, essa nova unidade hospitalar que foi inaugurada nesta terça-feira aqui em Campinas. Doutor Agrício, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas, diretor do IOL. E, diretor, quando vem muitas autoridades, vem o governador de São Paulo, como teve ontem, e ainda mais no momento político eleitoral, falando de CMS, alguns outros assuntos dominam, mas somente essa inauguração já seria algo espetacular, porque é o maior investimento na área da saúde aí dentro da Unicamp nos últimos 30 anos. E tem outros fatos muito importantes, né, para esse instituto. Muito bom dia, eu agradeço essa gentileza do senhor atender aqui o CBN Campinas, doutor Agrício. Muito bom dia, eu é que agradeço à CBN a oportunidade de divulgar essa inauguração importante para a nossa região, assim como para todo o estado e o país também. Queria tentar entender porque somente quando você se encontra com a fachada do Instituto, ela já é imponente dentro da Unicamp. Ainda falando de 200 mil atendimentos por ano, 4 mil cirurgias, 70% que a gente está falando desses atendimentos voltados para o Sistema Único de Saúde. Vai ser algo assim de ter uma excelência e de ser uma referência não só para Campinas, mas como é o HC, né? A gente vai ter um instituto praticamente como um HC nessa especialidade, né? Sim, o que importa é que nós não temos na América Latina nada parecido com isso, porque ele é um instituto inteiramente destinado ao atendimento dos pacientes com as doenças do pescoço, né? Ouvido, nariz, garganta, o câncer de cabeça e pescoço. As filas são muito grandes na nossa região, assim como em todo o país, e o Instituto abre essa possibilidade de trazer
um hospital de primeiríssimo mundo para o paciente usuário do SUS, predominantemente. E, doutor Agrício Crespo, ontem essa inauguração, quando de fato o Instituto passa a funcionar e começar a fazer esse atendimento para a população? O Instituto ele vai começar de uma forma escalonada, porque ele não é só atendimento médico. O Instituto é também uma escola de medicina, né? Nós temos ali um centro de pesquisa, um laboratório de genética que se especializa no câncer de cabeça e pescoço e na surdez profunda de origem genética. E nós temos também um centro de treinamento que receberá médicos de toda a América Latina para o treinamento de novas técnicas em cirurgia, novos procedimentos cirúrgicos. É um laboratório único, nenhuma universidade do país tem, dessa forma como ele está. E então nós vamos começar, para responder a sua pergunta, de uma forma escalonada. Nós começamos com o laboratório de treinamento cirúrgico, iniciamos na sequência o atendimento ambulatorial e depois virá o atendimento cirúrgico. Então, nós começamos já no próximo mês, mas a maturidade total do Instituto a gente espera atingir em 18 meses, quando ele vai alcançar a sua plena capacidade de atender as 200 mil consultas ano, 80 mil exames complementares por ano e as 4.300 cirurgias ano. O senhor colocou um ponto muito importante, entre vários pontos importantes, porque a gente começa falando, obviamente, sobre já a inauguração dele, e de quando ele vai começar a atuar, e de quem ele vai poder atender, falando de uma população de 7 milhões de habitantes, das 90 cidades próximas a Campinas, mas tem aí, como o senhor mesmo disse, não tem um equipamento desse na América Latina, do tamanho como ele é feito e como ele está sendo projetado. E outra coisa importante que o senhor citou, ele é um hospital escola, né? Ele vai formar profissionais não só para o próprio hospital, mas para uma cadeia que a gente pode falar global, né? Sem dúvida, porque hoje praticamente todos os estados brasileiros já têm um médico especialista formado pelo nosso serviço. E nós temos também, hoje, ex-alunos nossos que trabalham na Europa, trabalham nos Estados Unidos, e em posições muito diferenciadas. Uma ex-aluna nossa, por exemplo, hoje ela é chefe do departamento de cirurgia na Universidade da Califórnia. Então a Unicamp tem esse reconhecimento internacional pela excelência da formação de recursos humanos. Esse é um papel da universidade também, né? Não é só a atenção médica, mas a formação de uma mão de obra muito qualificada. E ele vem, né, também, né, professor Agrício, daquele acordo, de algo que foi tão maléfico aqui para nossa região, aquele caso da Shell BASF, que por tanto tempo ficou sendo esmiuçado aqui na região de Campinas, fez mal a tantas pessoas, e com a sequência, né, isso indo para a justiça, as pessoas sendo atendidas, mas também tem toda uma contrapartida. São as multas que a Shell BASF teve que levar, 40 milhões, né, para subir esse hospital. Lembrando que o Hospital do Amor também teve aqui esse tipo de financiamento, né, entre aspas, desse dinheiro por parte aí do Tribunal Regional do Trabalho, além de mais 11 milhões de outros processos. Mas é muito importante que aquilo que aconteceu, pelo menos está tendo essa reversão para a gente conseguir, primeiro, para que nunca mais aconteça o que aconteceu lá naquele caso Shell BASF, e que se tenha, né, agora um atendimento que salve vidas, né? É importante isso. Eu acho que você está trazendo um ponto bastante importante nessa conversa, porque é muito difícil, às vezes, no nosso país, você ver uma solução na justiça ter um começo, um meio e um fim. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso da Shell, que está a apenas 10 quilômetros de distância aqui da gente. Houve, naquela ocasião, a contaminação do lençol freático, a contaminação do solo, da água, e 62 pessoas perderam a vida. E ainda hoje, os descendentes dessas pessoas, nós temos quase 30 crianças que nasceram com problemas genéticos que foram causadas pela exposição aos inseticidas, né, aos pesticidas agrícolas, os organoclorados, os organofosforados. E a justiça foi muito corajosa, porque ela conseguiu autuar a empresa e, além disso, transformar o fruto dessa autuação numa ação de danos morais coletivos, né, por danos morais coletivos. Então, este dinheiro do Ministério Público do Trabalho, mas depois ele foi acrescido também de contribuições de pessoas físicas,
de contribuições de empresas, as pessoas se engajaram nisso. Quando você comentou, por exemplo, da beleza do prédio, daquela questão arquitetônica, nós caprichamos em todos os aspectos. Nós abrimos um concurso nacional de arquitetura hospitalar e convidamos os maiores arquitetos do país para participar. São os mesmos que fazem o Einstein, o Sírio-Libanês, os hospitais mais diferenciados do país. Então nós conseguimos, com esse esforço coletivo, com essa participação de todas, fazer um instituto que poderia estar em qualquer cidade do mundo. Ele tem realmente um nível internacional. Por isso é um orgulho, acho que, para Campinas. Doutor Agrício Crespo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de poder atender a CBN. Parabéns, viu? Parabéns pelo instituto que está aí nascendo na Unicamp, fazendo esse atendimento tão importante. E, lógico, falo parabéns para o senhor, mas para todos os que estão envolvidos para fazer este instituto nascer aí na Unicamp. Muito obrigado pela entrevista, doutor Agrício Crespo. Eu que lhe agradeço, muito obrigado, um bom dia a todos. São 10h30, logo mais o Repórter CBN. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O imunologista Gustavo Cabral de Miranda cobrou mais ações do Ministério da Saúde para disponibilizar a vacinação contra a Covid-19 a crianças de 6 meses a 5 anos. Ele defende a medida como forma de evitar mortes e danos prolongados da doença. Miranda criticou o governo federal pelo crescimento do movimento anti-vacina no Brasil. Um levantamento do Observa Infância mostrou que o Brasil tem registrado uma média de 2 mortes diárias por Covid-19 entre crianças abaixo de 5 anos. O ex-piloto Nelson Piquet pediu desculpas ao piloto Lewis Hamilton por se referir a ele com o termo racista neguinho. Em comunicado, Piquet negou que tenha tido a intenção de ofender e reforça que o termo é larga e historicamente usado no Brasil. Ele afirmou que não há espaço na Fórmula 1 e na sociedade para discriminação. A Federação Internacional de Automobilismo, a organização da Fórmula 1 e o piloto Lewis Hamilton repudiaram a fala. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciaram que a OTAN vai reforçar as tropas perto das fronteiras com a Rússia. Segundo a agência France Press, a medida vai entrar em vigor após a adesão da Finlândia e da Suécia ao bloco. As afirmações foram feitas durante o primeiro dia da cúpula da OTAN, na Espanha. A reunião foi classificada como agressiva e desestabilizadora pelo vice-ministro russo Sergei Ryabkov. A venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar será reaberta no dia 5 de julho. A comercialização será feita pelo site da FIFA. Os valores variam de R$ 362 a R$ 8.470. A Federação Internacional do Futebol informou que já vendeu mais de 1.800.000 ingressos para o torneio. A Copa do Mundo do Catar começa em 21 de novembro. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN.
As principais notícias do dia a cada meia hora. Informações em Brasília com Felipe Igreja. Oi, Felipe. Fernando, em meio às denúncias de assédio sexual, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participa neste momento de um evento com funcionários da Caixa para lançar o Plano Safra 2022-2023. Essa transmissão está ocorrendo apenas internamente para funcionários da Caixa Econômica Federal. Pedro Guimarães está acompanhado da esposa dele no evento, a quem saudou durante a apresentação, diz que sempre teve a vida pautada pela ética, mas não citou diretamente os casos de assédio sexual, as denúncias de assédio sexual. Vamos ouvir. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que de uma maneira muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Tanto é verdade que quando eu assumi o banco tinha as piores ratings das estatais. 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida. Pedro Guimarães não citou diretamente, portanto, as denúncias de assédio sexual. Membros do governo Bolsonaro defendem a saída imediata dele diante da acusação de funcionários de que o ex-presidente as convidava para visitar o quarto à noite em viagens e tocava as funcionárias de forma íntima, mas até o momento não houve a demissão de Pedro Guimarães e ele, neste momento, participa de um evento com funcionários da Caixa para anunciar o Plano Safra. Fernando? Tá certo, obrigado. Essa informação de Felipe Igreja. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Trânsito. Vamos lá, Thaís Azevedo, trazendo informações aí pro ouvinte, manhã de quarta-feira, é pra estar tudo tranquilo, né? Olha, Paradela, quem segue ali pela Avenida Andrade Neves, reduz a velocidade na chegada a Barão de Itapura e mais à frente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, sentido centro, o trânsito fluindo bem. Pela Avenida Barão de Itapura, excesso de veículos pelas duas pistas, desde a Avenida Francisco Glicério até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil também reduz a velocidade sentido Vila Nova, desde o Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz Leopoldina. Quem segue no sentido oposto, sentido Avenida Orozimbo Maia, perde tempo somente nos semáforos, mas nada que prejudique o trânsito no geral, são boas as condições. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. O carro zero, seminovo ou até usado que você quer agora pode virar realidade. Faça um consórcio em Bracon e compre sem juros. Em Bracon, sempre o melhor lance. CBN Campinas. São 10h40, a gente traz um alerta aqui no CBN Campinas. Marco Guarizo, que montou essa reportagem, e fala da crítica situação, ainda mais crítica, tá? No Banco de Leite de Campinas. O Banco de Leite de Campinas está com pouco mais de 50% do estoque necessário para alimentar crianças recém-nascidas, cujas mães não têm condições de amamentar. Segundo a maternidade de Campinas, pelo menos 200 litros precisariam estar disponíveis, mas apenas 112 foram captados na última semana. A nutricionista do Banco de Leite, Maitê Galhardo, alerta que o leite materno é fundamental para a saúde e o desenvolvimento das crianças que acabaram de nascer, especialmente prematuras. O leite materno para um recém-nascido prematuro, ele é uma questão de sobrevida mesmo. Ele é muito importante. Ele, além de gerar para o futuro da criança uma qualidade de vida melhor, ele realmente é uma questão de sobrevida nesse início de vida aí. Maitê explica que o hospital oferece fórmula láctea para os bebês, mas o efeito não é o mesmo do leite materno. A gente não consegue substituir o leite materno porque não tem nenhum alimento industrializado no mercado que chegue à mesma qualidade, à mesma composição do leite materno. Nós temos a fórmula láctea aí como uma maneira de atender as crianças na falta do leite materno, mas ainda assim é um alimento bem aquém se for comparado com o leite materno, porque não tem os componentes de proteção e que vão dar todos os anticorpos, toda a proteção que esse bebê precisa nesse momento, nesse início de vida. A demanda no Banco de Leite da maternidade de Campinas está alta também por causa da superlotação na unidade. Desde que o CAISM da Unicamp suspendeu parte das atividades por conta de uma reforma, o hospital trabalha sempre acima da capacidade de 100% da UTI neonatal e tem adaptado leitos para suprir a necessidade de atendimento a esses casos. As informações sobre doação de leite materno ao banco podem ser obtidas pelo telefone 19 3306 6039. De Campinas, Marco Guarizo. A gente segue falando sobre saúde aqui no CBN Campinas. Isso porque uma pesquisa mostrou um impacto da Covid-19 no rastreamento dos cânceres de mama e de colo do útero. Um artigo trouxe aí como as medidas de enfrentamento à pandemia influenciaram neste rastreamento e no tratamento dessas doenças. E para a gente conversar sobre isso, nós estamos em contato com o professor, pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, José Barreto Carvalheira. Muito bom dia, professor. Bom dia, Paradela. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, professor. Agradecendo aí por estar podendo conversar com a gente. A gente tinha marcado esse nosso papo aqui para segunda-feira. O senhor entendeu muito bem aqui que o jornalismo dinâmico, a gente está batendo esse papo, porque é muito importante. Porque a gente teve uma redução, né? Não é que a pandemia fechou todo mundo, né? Foi. Isso aconteceu impressionantemente maior do que nos outros países aqui no Brasil, de forma geral, né? Então a gente teve uma redução que chegou a praticamente parar logo em seguida, reduziu mais de 50%, e no total a gente perde mais de 30% dos exames. Isso representa pouco mais de 1.100.000 exames de colo uterino. Então, assim, é realmente muitos exames de câncer que deixaram de ser feitos. Isso é desastroso a longo prazo, né? Além disso, o que a gente mostrou nessa pesquisa, que teve uma redução também nos diagnósticos.
porque a gente tem um rastreamento, né, para impedir o desenvolvimento ainda antes de aparecer as neoplasias, mas a gente teve redução do tratamento das neoplasias de colo uterino em condição precoce, e já conseguimos perceber aumento de casos avançados. Isso é muito preocupante, porque isso significa já alguma repercussão em aumento de mortalidade por câncer. Lembrando que as neoplasias têm uma taxa de mortalidade que é mais ou menos 3 vezes o número de óbitos por Covid por ano, né? Mais ou menos isso. E a gente, vamos relembrar, quando ainda estávamos naquele ano de 2020, a gente ainda está em pandemia, ponto. Isso. Mas é sempre bom lembrar que a gente está na pandemia, os números ainda são muito altos aqui no Brasil, se a gente colocar com uma situação específica, mas de qualquer maneira houve um relaxamento natural, porque o tempo se passou. E lá, quando a gente conversava exatamente sobre a pandemia e esse possível impacto nas doenças, já se falava na expectativa desse represamento, de que poderíamos ter um aumento infelizmente, de cânceres em estágios mais avançados e, infelizmente, também de mortes. Por quê? Porque o diagnóstico não estava sendo feito. E agora a gente tem essa informação de que realmente isso aconteceu, né? Exato. Isso é difícil, né? As previsões da Organização Mundial de Saúde em relação a isso é que teve uma redução em torno de 10% a 40% dos diagnósticos nos países em desenvolvimento, e que isso vai acarretar aumento de mortalidade por câncer nos próximos 10 anos. Então, assim, temos que entrar numa condição de fazer as medidas de forma simultânea, né? Como foi adotado por alguns países desenvolvidos, já com uma perspectiva melhor no rastreamento, tipo a Nova Zelândia e a Austrália, que tem essa forma mais organizada de fazer o rastreamento. Eles praticamente não tiveram perda no desenvolvimento, foi feito simultaneamente as duas campanhas, né? Ao mesmo tempo que estava tendo o Covid, foi tentado manter, teve uma redução muito transitória, enquanto a gente teve uma redução que só consegue alcançar os números de pré-pandemia agora em 2022, em novembro de 2022, a gente passa a alcançar os números pré-pandemia. Então, assim, essa redução de 30% é realmente significativa para os próximos 10 anos, e como já estava previsto, como foi falado por você, como já teria essa expectativa, a gente quantificou isso de forma bastante detalhada, né, de forma bastante com estatística avançada, para poder organizar esses dados. E, professor, com esses indicadores, o que é possível fazer para tentar, então, mitigar todo esse problema que está sendo vislumbrado para os próximos até 10 anos, como o senhor disse? É possível interromper essa situação que a gente pode chamar até de crise? Real, que a gente precisa, desculpa o paradelo, mas é realmente isso que a gente precisa trabalhar, né? Estamos com a condição o governo do estado, ele começou algumas medidas, eu acho que tem uma grande medida aí de aumento de mutirões de cirurgias para tirar esse represamento das filas de cirurgia, que isso impacta diretamente em todas as neoplasias. A gente avaliou especificamente colo uterino e mama, mas isso provavelmente reflete as outras áreas. Esses dados estão mais em colo uterino e mama, que são os programas que têm prevenção mais adequada, né, mais organizada de prevenção, são campanhas organizadas no Brasil. Mas isso a gente tem que fazer, mutirões de cirurgia, a ampliação dos atendimentos, isso foi feito também agora pelo governo do estado, né, aumentou algumas áreas de atendimento em quimioterapia também na região. A gente teve esse aporte recente, mas ainda não são suficientes, viu? A gente realmente aumentar muito aí, a gente precisa praticamente 1,5, 2 vezes o que tem de atendimento atual aqui na nossa região, para poder conseguir ter alguma redução, assim, essa perspectiva de redução real nos próximos 10 anos. E assim, quando a gente pegava em uma situação normal, professor Cavalli, já era uma situação de que necessitava aumentar esse tipo de atendimento, o diagnóstico, o tratamento, o atendimento, para que ele fosse muito mais rápido, né, para conseguir diminuir os estágios e conseguir alcançar a cura. Isso numa situação normal. Agora a gente falou de 2 anos de pandemia, ou seja, o senhor fala de aumentar 2 vezes, a gente está falando que na época lá a gente vai aumentar 3, então a gente tem uma situação exponencial, né?
A gente tinha no represamento de 500 pacientes esperando na fila no meio do ano passado, por volta do meio do ano passado. Então isso realmente deu uma diminuída agora, viu, nesse represamento já. Essas medidas, de alguma forma, estão conseguindo diminuir essas filas. A última notícia que eu sei, é que chegou para pelo menos 200 pacientes, mas ainda tem bastante gente esperando. Isso é realmente, precisamos ter medidas e mais medidas, porque realmente o represamento aumentou a nossa demanda. Professor José Barreto Carvalheira, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN, professor que é pesquisador aí também da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Muito obrigado por atender a CBN, professor. Eu que agradeço, Paradela, e deixar essa notícia para o pessoal, para procurar os exames, procurar o retorno aos preventivos, né? Deixar essa notícia essa mensagem para os seus ouvintes aí, que a gente precisa retomar o atendimento pré-pandemia, melhorar isso, vamos colocar em dia os exames. Exatamente. Obrigado, professor. Mais um alerta feito. Só trazendo alguns detalhes, algumas informaçõezinhas, números importantes, né? O professor falou de 30% também de diagnóstico, mas 25% de redução na taxa do início do tratamento. Ou seja, já tinha passado pelo diagnóstico, diagnosticou o câncer, mas caiu 25% na taxa de início do tratamento sistêmico pós-operatório do câncer de mama em estágio inicial 1 e 2, além de um aumento na quantidade de pacientes que iniciaram químio, já em caráter paliativo, para o tratamento do câncer de colo do útero avançado. Essa informação é muito triste, muito importante também. A estimativa era de um excesso de 156 casos de câncer de colo uterino em São Paulo, já em estágio avançado, quando a chance de cura é drasticamente reduzida. São 10 horas e 51 minutos. CBN, Central Brasileira de Notícias. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN, tempo e temperatura. Mais uma participação do Felipe Pereira para falar desse inverno. Sei, Felipe. Flávio Paradela, esse frio desse inverno parece que não chega nunca, né? Mas tem uma informação que pode servir de alento, digamos assim, para os moradores aqui da nossa região. Tem uma frente fria que ela está passando pelo oceano e ela vai jogar um vento frio aqui para a região de Campinas. Isso deve acontecer lá pro meio da tarde, finzinho de tarde e começo de noite. Por isso, os ventos podem aumentar, inclusive aqui na nossa região, agora à tarde. Então fiquem atentos por conta disso, porque a sensação térmica reduz. E à noite nós devemos ter mínimas ali na casa de 12 graus.
12 graus é o que a gente tem registrado praticamente nos últimos dias, também máximas de 13, mas o que chama atenção é que amanhã, aquela previsão de que a gente ia ter termômetros na casa dos 27 de novo, a gente não vai ter mais. Esse vento mais frio vai trazer aí, vai derrubar as temperaturas para na casa dos 23, 22, 23 graus, dependendo da região. Então, finalmente, pelo menos por uns dias, a gente vai ter a sensação de inverno aqui na nossa região. Pelo menos é o que aponta até agora a meteorologia. Chance de chuva nenhuma, tá? Continua a mesma história, não tem nenhuma possibilidade de chuva aqui para a região de Campinas até a semana que vem. Aliás, nós devemos, inclusive, enfrentar um dos invernos mais secos dos últimos anos e uma estiagem das mais severas, inclusive, nos últimos anos. São detalhes que a gente vai acompanhando durante a programação da CBN Campinas. Só reforçando, então, agora à tarde os termômetros batem ali na casa dos 25, 26, em alguns pontos até 27 graus, ainda faz calor essa tarde, mas já a partir do fim da tarde, começo da noite, os ventos começam a derrubar um pouco essa temperatura e amanhã devemos ter um dia bem ameno. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, tá aí o Felipe Pereira. Placar CBN. Carlos Cabela, vamos lá, recolher os cacos que aconteceu na noite de ontem. Tá difícil, hein? Noite complicada. Bom dia para você, Paradela, mais uma vez. Bom dia a todos os CBN Campinas. As duas equipes de Campinas estão vivendo um momento terrível, terrivelmente terrível, se é que existe essa redundância, né? Mas tá feio, tá complicado. O Guarani jogando em casa perdeu novamente. Perdeu para o Ituano 2-0 e olha que ficou pouco, hein? Foi pouco, 2-0 pelas chances que teve o time de Itu com o Rafael Elias, o Papagaio, o Gerson Magrão também perdeu gol, enfim, gols perdidos de forma, acho que, não sei nem se é ansiedade, mas acho que estava tão fácil que eles acabaram perdendo os gols. E 2-0 não refletiu o que foi dentro de campo não, porque o Guarani não conseguiu produzir nada em termos de ataque. Teve um lance lá só que a bola batida de fora da área bateu no peito do goleiro do Pegorari e só. Mais nada. E o Guarani amarga mais uma derrota e continua mais uma rodada na zona de rebaixamento. Detalhe que o Mozart estaria no Brinco de Ouro logo no início da partida, né? Mas ele conseguiu se livrar por causa de um congestionamento. Exatamente. Sorte dele. Ele não conseguiu. Sorte dele ficar na Anhanguera parado ontem à noite. Ele não conseguiu ver essa derrota do Guarani em casa e não teve ideia do que vem pela frente, né? Vai ter a partir de hoje que começa a trabalhar no comando do Guarani. Ontem, avaliação de torcedores bugrinos. Parece um time que está cumprindo já a tabela no campeonato. Porque é um time morto praticamente em campo. Exatamente. O da Ponte, que você vai falar agora, é um time que guerreia, que busca. Tanto é que o gol da Ponte ontem mostra isso. O Lucas buscando, guerreando, brigando, rouba a bola e faz o gol. Só que ele é ruim. E aí acontece o que acontece. Exatamente. Ele já era. Ele foi muito mal no Campeonato Paulista. Então é uma sequência. Não, se você... a Ponte Preta, ela não surpreende. Não, porque já foi mal. Foi mal. Não foi mal. E não teve nenhuma movimentação da diretoria Não. De Marco Eberlin, Luiz Fabiano, entre outros, pra dar uma melhorada nessa equipe. Exatamente. Ficou com o Luca lá. E o Luca é aquele pingo de leite no oceano. Porque ele é que consegue. Se a Ponte escapar, foi o Luca que fez escapar. Tem essa janela de transferência que vem pela frente aí. Vem janela de transferência. Esse horizonte que quando você abre a janela, vê um horizonte, espero que não seja um horizonte acinzentado, né? Tanto para Ponte como para Guarani, né? Do jeito que tá. Aliás, para o Guarani, nós comentávamos ontem, eu e o Carlão, até fora do ar, a gente falava o seguinte: para o Guarani ainda pode ser ainda pior a janela de transferência, porque pode perder algumas peças que podem ser interessantes para alguns clubes de Série A, por exemplo. Por exemplo, Matheus Pereira tá indo embora, o lateral. Já tá certo para sair do Guarani. Essa é a janela de transferência. Exatamente. Giovanni Augusto, se não tá produzindo no Guarani do jeito que seria... O pessoal tá sendo defenestrado, né? Se não tá produzindo no Guarani do jeito que deveria produzir o Giovanni Augusto, ele é um nome forte para uma janela de transferência e para um time de Série A, um Atlético, por exemplo, goianiense.
de Série A de Campeonato Brasileiro, Juventude, de Série A de Campeonato Brasileiro, pode ir para lá. Então o Guarani ainda pode perder algumas peças, além de ter que repor o que já falta. A Ponte Preta tá se desfazendo de alguns jogadores, tá rescindindo o contrato para abrir espaço na folha de pagamento, que já acho que não tem para pagar, e ainda para tentar trazer mais jogadores para reforçar essa equipe da Ponte Preta, que vem muito mal também na competição. Aliás, os dois na zona de rebaixamento, na 15ª rodada da Série B. Reta final. Coisa triste. O Guarani tem CRB fora, tem depois em casa, na sequência, Cruzeiro e Bahia, e fecha o turno com a Chapecoense lá na Arena Condá. Então, é dificílimo esse final de turno para o Guarani. O Mozart vai conseguir recuperar a equipe do Guarani? Não sei. Eu acho que o erro do Guarani não é agora. O erro do Guarani foi quando demitiu o Daniel Paulista. Eu tenho falado dentro do programa do CBN Esportes, o erro do Guarani foi demitir o técnico Daniel Paulista naquele momento. Naquele momento não deveria ser demitido o Daniel Paulista, por 2 motivos. Primeiro, ele tinha feito um bom trabalho no Campeonato Paulista, querendo ou não, fez. Segundo, ele conhecia o que tinha na mão. Aí você traz um treinador novo, que não conhece o elenco, que tem que se preparar, no caso do Chamusca, e deu no que deu. Agora chega o Mozart, com a mesma situação. Eu acho que passa também nessa demissão do Daniel Paulista, mas é uma coisa anterior, a formação do elenco para esse ano, né? Era um time que perdeu suas principais peças. E não se refez. Não se refez. Trouxe o Giovanni Augusto para o lugar do Regis, mas tinha perdido também o Andrigo. Perdeu o Bruno Sávio, não trouxe alguém não com essa capacidade. Já tinha perdido lá no meio do campeonato da avó, não conseguiu achar um substituto ao longo do campeonato todo, do ano passado. Aí no final o Lucão entrou e começou a marcar gol. Mas tinha essa dificuldade já no ano passado. Então é um time que não conseguia repor peças. Perdeu a zaga completamente. Não colocou uma outra peça, trouxe jogadores que tinham ido muito mal no Vasco da Gama no ano passado. Então, exatamente. Você vê a montagem do elenco. E aí espirrou, estourou no Daniel Paulista, exatamente, que fez um grande campeonato ano passado. Esse ano o time não deu liga, não estava tendo aquela mesma fluência. Jogava bem contra os grandes. Exato. Mas capengava e perdia para os pequenos. Mas eu acho que não era o momento de demissão dele. Não era o momento de demissão do Daniel Paulista. Mas foi. A prova vai ser no próximo sábado, que joga agora no CRB, que tem CRB com Daniel Paulista. Ai. A lei do ex. 11h01, Cabela, você volta 11h30. Até já. CBN, a rádio que toca notícia. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, participa de um evento com funcionários do banco para lançar o Plano Safra. Ele está acompanhado da mulher. Durante o discurso, o dirigente não citou as denúncias de assédio e disse que sempre teve a vida pautada pela ética. Pedro Guimarães deve deixar o comando do banco hoje. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, colunista da CBN e do jornal O Globo. Na terça-feira, ele foi acusado de assédio sexual por funcionárias da empresa, segundo o portal Metrópolis. As denúncias incluem toques íntimos não autorizados e abordagens inadequadas à relação de trabalho. O caso está sendo investigado em sigilo pelo Ministério Público Federal. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina apura a conduta da equipe médica do hospital que negou o aborto previsto na lei para a menina de 11 anos grávida após estupro. A entidade destacou que outras informações sobre o caso não podem ser divulgadas em razão do sigilo processual.
A vítima conseguiu realizar o procedimento após recomendação do Ministério Público Federal. O Reino Unido anunciou sanções contra o segundo homem mais rico da Rússia. Outros integrantes da elite próxima ao Vladimir Putin também foram atingidos pela medida. O governo britânico informou que continuará a adotar o mecanismo para fragilizar o maquinário de guerra russo. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos lá, Thaís Azevedo. Olha para dela, a motorista que segue pela rodovia Anhanguera encontra congestionamento sentido capital, na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao 11. Quem segue sentido interior vai encontrar boas condições, apesar de ter obras ali na altura do Jardim São Martinho, Parque Jambeiro, Vila Campos Sales, ali chegando em Campinas, motorista não encontra dificuldade, tranquilo. Pela rodovia dos Bandeirantes, aí sim o ouvinte também encontra congestionamento na chegada à capital paulista, do quilômetro 16 ao 13. Quem segue em sentido interior não encontra dificuldades, é boa movimentação. Para dela. Ok, muito obrigado, Thaís. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 37 56 3000 para exames e consultas. Painel do Emprego. Vamos então com as informações. Marco Guarizo, muito bom dia, participando aqui do CBN Campinas, trazendo estas vagas de emprego, vagas importantes, sempre importantes, mas para esse momento também de tanto desemprego, né, Guarizo? Muito bom dia. Bom dia, Flávio Paradella, importantíssimas, né? Muita gente procurando, tem oportunidade para quem está tentando entrar no mercado de trabalho, para quem está tentando. O grande destaque hoje, por exemplo, é em Paulínia. 387 vagas para 2 empresas que atuam em obras de manutenção da Replan para 13 funções diferentes. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Prefeitura de Paulínia, até às 5 horas da tarde, não só hoje, mas até sexta-feira. Depois, os currículos serão encaminhados para a empresa que vai fazer a seleção e a contratação dos trabalhadores. Aqui em Campinas, hoje o CEPAT tem 223 vagas de emprego, não só na cidade, outros municípios aqui próximos também, vagas com salários que podem chegar a R$ 4.700. Esse salário é um pouquinho maior para quem tem curso técnico em manutenção de máquinas, são 20 vagas em Hortolândia. Seguem também 20 vagas disponíveis para motorista de caminhão, 14 para auxiliar técnico eletrônico, essas em Campinas, 11 para ajudante de cozinha e 10 para cozinheiros em Valinhos e mais 10 para a linha de produção em Campinas. Os currículos para cepate@campinas.sp.gov.br. Quem segue contratando também é um supermercado que vai entrar em funcionamento em Vinhedo. Tem um processo seletivo para a contratação de 221 funcionários. Salário pode chegar a R$ 2.913. PAT Emprego, tudo junto. patemprego@vinhedo.sp.gov.br. Flávio. Ok, muito obrigado, Marco Guarizo. Tá aí o Marco Guarizo. Logo mais então, sempre bom marcar, às 2 horas da tarde, ele chega com o Estúdio CBN também trazendo o que de mais importante acontece por Campinas e região. Quarta-feira de Libertadores da América. O atual bicampeão entra em campo fora de casa. Cerro Porteño, Palmeiras. Às 7h15 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Você acompanha o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Na sequência, o Peixe joga pela Sul-Americana. Deportivo Táchira, Santos. Às 9h30 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Futebol. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo.
Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Volkswagen. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado. E na sexta-feira estaremos na 13 de maio, News Truck da CBN Campinas, trazendo o CBN Campinas a partir das 9h30. Aí o Estúdio CBN às 2h e também o CBN Esportes Campinas, segunda edição às 4h. Toda a nossa transmissão local na 13 de maio, ali na Praça Rui Barbosa, aquela que fica atrás da Catedral Metropolitana. É a CBN Campinas mais perto de você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Conexão Regional. Vamos lá então, direto de Limeira, o Carlos Gomide tem informações pra gente, boas informações. Agora há pouco a gente falou aqui no painel de emprego, essa geração de vagas, né? Pessoal buscando, a gente dando dicas aqui no CBN Campinas. Carlos Gomide, te fala do desemprego que permanece alto, mas vem, né, diminuindo essa taxa, e você traz pra gente essa geração de vagas na cidade de Limeira, né? Muito bom dia. Oi, Paradela, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a programação da CBN. Pois é, você sabe que Limeira tem se destacado, felizmente já por 5 meses consecutivos. Limeira tem mais gerado emprego do que demitido. No mês passado, em maio, de acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, em Limeira foram geradas 4.185 vagas e foram fechadas 3.396, o que dá um saldo aí de 789 vagas. Esse número é 80%, 84% maior do que as registradas em abril, onde também o saldo foi positivo de 428 vagas, saldo positivo também. Em abril, o setor de agropecuária e de construção foram negativas, mas fecharam do que abriram vagas. Nesse mês, todos os setores da economia tiveram saldo positivo. E Limeira, você sabe que com esse saldo ficou em frente de cidades da região como Americana, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Rio Claro, que abriram mais vagas ou menos vagas do que Limeira no mês de maio. É uma boa notícia para o limeirense que tem encontrado oportunidade de empregos. Para você ter uma ideia, a média de vagas do PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Limeira, é de 80 vagas por dia. E normalmente essas vagas ficam abertas em alguns dias consecutivos. Então, uma boa notícia, mais geração de emprego do que fechamento de vagas nos setores da economia aqui em Limeira, Paradela. Ok, muito obrigado. Tá aí o Carlos Gomide, direto da cidade de Limeira, trazendo essa boa notícia aqui pra gente. Agora a gente vai para Americano, o Vladimir Catarino que tá com a gente, aí a notícia é do setor policial, trazendo, né, Wagner, essa operação, 2 pessoas presas. O que aconteceu, Vladimir? Muito bom dia.
Bom dia, Paradela. Bom dia, ouvintes da CBN. Pois é, a Operação Ferro Velho foi realizada pela DISE, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana, em conjunto com a Gama. As equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em depósitos e sucatas de Americana e também da vizinha Santa Bárbara do Oeste. 2 homens foram presos, um de 55 e outro de 31 anos, por receptação e posse ilegal de arma. Segundo as informações passadas pela polícia, as equipes cumpriram em comércios e sucatas em diversas ruas da cidade de Americana, também na Rua do Magnésio, em Santa Bárbara. Foram apreendidos mais de 900 quilos de fios de cobre, avaliados em cerca de R$100 mil, um revólver, materiais elétricos, frutos de roubo a cargas, placas de bronze de sepulturas de cemitérios, um gerador de energia avaliado em R$7 mil, além de porções de maconha, uma ave silvestre, hidrômetros e materiais da Companhia de Água e Esgoto, além de cabos da empresa de energia. A operação visava exatamente encontrar locais que revendiam peças que eram produtos de furto, tanto fios de cobre que são furtados pela cidade, como objetos que são furtados dos cemitérios aqui da cidade de Americana. Durante a operação, 2 homens foram presos. Um deles, que mora no bairro São Roque, em Americana, era proprietário de um depósito de sucatas e foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. O outro, que mora no Parque Novo, pagou fiança e esperado. A polícia agora vai dar sequência a esse trabalho de investigação para tentar identificar de onde partiram esses produtos que foram encontrados nos depósitos de sucatas, para tentar encontrar as pessoas responsáveis por essas ações criminosas, ação realizada pela DISE, portanto, denominada de Ferro Velho, aqui na cidade de Americana. Paradela. Ok, muito obrigado ao Vladimir Catarino conversando com a gente aqui no Conexão Regional. Agora a gente segue para a cidade de Piracicaba, a gente já trouxe informações da investigação e o Rafael Fioravante que tem detalhes do ato que aconteceu ontem na cidade, o ato marcando uma semana do atentado ao ônibus 444. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paradela, bom dia a todos os ouvintes daqui da CBN. O ato pela memória das vítimas do atentado ocorrido dentro de um ônibus aqui em Piracicaba, há 8 dias, reuniu cerca de 100 pessoas nesta terça-feira 28. O ato foi realizado no ponto onde ocorreu a tragédia, na Avenida Armando de Salles Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Regente Feijó, no centro daqui da cidade. A homenagem foi uma iniciativa da Tupi, empresa responsável pelo transporte público daqui da cidade, em parceria com a Associação Memorial Amigos de Sião e com a Rádio Metropolitana. Por volta das 6 horas da tarde, as pessoas começaram a se concentrar no ponto onde o coletivo parou durante o atentado. O representante da Associação Amigos de Sião, Maurício Ribeiro, destacou a importância do luto no 7º dia do ataque. De acordo com ele, o objetivo é ressignificar o lugar onde ficou marcado e estigmatizado. Além do ato, palavras de positividade como paz, amor, solidariedade e bondade estampam atualmente os letreiros digitais dos ônibus que circulam aqui pela cidade. Somado a isso, palavras como fé, carinho, união, harmonia e vida foram adesivadas no ponto de ônibus próximo ao local onde as mortes aconteceram. O caso, Paradela, ocorreu no último dia 21, quando José Antônio Santana Filho, de 52 anos, entrou no ônibus Centro Vila Sônia, linha 444, e esfaqueou 6 pessoas, vindo a matar 3 delas. Ele foi preso minutos depois, em flagrante, após ser rendido pela Polícia Militar. De acordo com o Tenente Algarra, do 10º Batalhão daqui da cidade, o indivíduo escolheu as vítimas aleatoriamente e não tinha motivação para o crime. No ataque, morreram as vítimas Adriana Coelho da Silva, de 42 anos, Roseli Ramalho Ferreira, de 55, e Valdemar da Silva Venâncio, de 68. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado, Rafael. Lembrando, né, essa parte agora já começa a ter uma mudança. Agora descobri até o que está faltando agora entender é a motivação. Surto psicótico descartado aí pela cúpula da Polícia Civil lá de Piracicaba. Conexão Regional.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Saúde. A bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, e os avanços no tratamento com marca-passos são temas do CBN Saúde desta semana, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Como funciona o marca-passo? É importante esclarecer aos ouvintes que o marca-passo é um dispositivo que fica aqui na região próximo ao ombro, tá? E ele é ligado até o coração através de cabos eletrodos. Houve avanços incríveis em relação ao dispositivo. Então hoje nós temos dispositivos com capacidade de ligar à internet, mandar informação para o seu médico. Tivemos inovações em relação, por exemplo, à maior durabilidade da bateria, mas nenhuma inovação até então tinha vindo em relação aos cabos eletrodos. E atualmente, a grande inovação deste momento foi que nós conseguimos eliminar a utilização desses cabos eletrodos. Então, para alguns casos em específicos, nós temos hoje um marca-passo que não precisa mais desses cabos eletrodos, de forma que ele é pequeno, né, considerado o menor marca-passo do mundo, que pode ser implantado diretamente dentro do coração, sem a necessidade de cortes aqui na região do ombro, onde o médico coloca-se esse aparelho por uma punção, né, pega-se uma veia na perna e leva esse dispositivo até dentro do coração. Então, os marca-passos tradicionais, como eu havia dito, sofreram avanços ao longo desse tempo, mas atualmente o maior avanço em relação aos cabos eletrodos é o seu desaparecimento praticamente. Então o marca-passo ele ficou menor, a ponto da gente não precisar mais colocar ele fora do coração e depender da utilização de cabos eletrodos para levar o estímulo elétrico. Então o marca-passo hoje, esse marca-passo, ele conta com 2 gramas e ele é tamanho de uma pílula que o médico coloca dentro do coração. Então eu diria que dentro das novidades da estimulação cardíaca, essa é a maior inovação que chegou ao Brasil agora. O marca-passo limita as pessoas de atividades esportivas? Uma ótima pergunta. Normalmente, né, então na maioria dos casos, o marca-passo não limita as práticas esportivas. Tá? Então a gente implanta um marca-passo para devolver a capacidade física e funcional daquele paciente para que ele possa sim desenvolver todas as suas atividades esportivas. É importante que se discuta com o médico especialista qual a prática esportiva que você deseja realizar e se é uma atividade competitiva ou não competitiva, para que ele, com isso, consiga individualizar a orientação da sua atividade física com o tipo de marca-passo que foi implantado, tá certo? Então isso é de suma importância ter essa conversa com o seu médico especialista.
O tema desta semana é a bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca. Valéria Rain para o CBN Saúde. São 11h28. Vamos então com o repórter Guilherme Pierangeli, a votação do reajuste dos servidores, Guilherme. Para dela, essa sessão extraordinária para votar essa questão do reajuste dos servidores teve início às 11 da manhã. No início da sessão, houve a votação de uma emenda que foi protocolada por partidos de oposição, solicitando a alteração do percentual de 15% para 25% no reajuste dos servidores. Essa emenda foi recusada pela Comissão de Legalidade. Neste momento, os vereadores discursam no plenário, há um tempo de 10 minutos para cada vereador. Até o momento, discursaram a vereadora Mariana Conte do PSOL, o vereador do PCdoB, e neste momento o discurso da vereadora Guida Calisto do PT, todos favoráveis à questão dos servidores insatisfeitos com o percentual de 15%. Eles solicitam que o percentual seja de 25% para que haja recomposição de perdas inflacionárias desde o último reajuste. A vereadora Mariana Conte argumentou, por exemplo, que caso seja aprovado o reajuste de 15%, haverá perda de 10% valores recebidos pelos servidores por conta da inflação dos últimos anos. O vereador Gustavo Peta argumentou que, ao contrário do que muita gente argumenta, os salários dos servidores não são altos, e agora a vereadora Guida Calisto está argumentando também em favor dos servidores. A Câmara funciona aqui no Teatro Bento de forma provisória, não está lotada, mas tem grande público, mais da metade dos mais de 200 lugares, mais da metade está ocupada. Então, até o momento, nenhuma confusão foi registrada. A gente segue acompanhando. Eu volto durante o CBN Brasil e Estúdio CBN com mais informações sobre essa votação, Maranhão. Ok, muito obrigado pela participação. Está aí o Guilherme Pierangeli. Trânsito. E vamos então com a Thaís Azevedo, trazendo informações aqui para o nosso motorista, né, Thaís? Um acidente que a gente já consegue confirmar aqui, lá na região da Paula Souza. Isso mesmo, Paradela, ali na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, sentido Valinhos, na saída do balão ali da Jorge Tibiriçá até a rua Antônio Búfalo, ali tem uma lentidão, o motorista perde tempo, segundo informações, teve um acidente ali, parte dela está interditada. No sentido oposto, sentido centro de Campinas, aí o motorista não encontra dificuldades, ele perde tempo somente mesmo nos semáforos. Quem segue pela Avenida Prestes Maia encontra trânsito livre, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Pela Via Expressa Valdemar Pascoal, o motorista não encontra dificuldades e segue tranquilo, sentido Bosque e sentido Vila Industrial. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís, e até amanhã. Até amanhã, Paradela. Promoção Sintonia Volkswagen. A cada R$800 em serviços em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap. Eu disse até amanhã, né? Verdade, até sexta-feira. Amanhã eu vou estar por aqui, mas quem vai apresentar o CBN Campinas será o Guilherme Pierangeli. Então, vou me despedindo. Quem apresenta o CBN Esportes Campinas é o Carlos Cabela logo mais, depois do repórter CBN. E na sexta-feira, então, eu tô de volta aqui ao CBN Campinas. Aí, na sexta-feira, lá na 13 de maio, com o News Truck. Então, uma ótima tarde. Até sexta. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Subiu para 21 a quantidade de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil.
O Ministério da Saúde ainda investiga outros 23 casos suspeitos. O estado de São Paulo concentra 14 diagnósticos, seguido pelo Rio de Janeiro com 5 e o Rio Grande do Sul com 2. 11 estados e o Distrito Federal têm pacientes com suspeitas da doença. 7 suspeitos de fraudar o INSS em Coelho Neto, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí, foram presos em operação da Polícia Federal. A quadrilha cooptava pessoas com a promessa de concessão de benefícios de aposentadoria por idade e pensão por morte de forma mais célere. 2 servidores do Instituto participavam do esquema. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano foi revisado para baixo, após déficit comercial recorde. A economia do país caiu a uma taxa anualizada de 1,6% no último trimestre. Na leitura anterior, a queda tinha sido apontada em 1,5%. Foi a primeira retração desde a recessão no início da pandemia, há quase 2 anos. O Papa Francisco classificou como ataque bárbaro o lançamento de um míssil russo contra um shopping ucraniano. O pontífice disse rezar para que a guerra entre os 2 países termine logo e pediu que os líderes da Rússia e da Ucrânia abram os caminhos do diálogo. O ataque foi registrado na cidade de Kremenchuk e matou 18 pessoas. O conflito chegou hoje a 125 dias. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você, 11h35 minutinhos. Estamos chegando com a primeira edição do CBN Esportes nesta quarta-feira, 29 de junho de 2022. Uma quarta-feira um tanto quanto cinzenta pro lado do futebol campineiro. Muito bom dia e uma ótima quarta-feira para você que está no FM 99,1, para você que está no aplicativo da CBN, no YouTube, no Facebook, também no portal CBN Campinas. .com.br. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Júlio Nascimento, vamos começar falando de Ponte Preta, que foi até Goiânia, não perdeu, mas também não ganhou do lanterna da competição. Bom dia, Júlio. Tudo bem, Cabela? Bom dia para você, para quem acompanha aqui o CBN Esportes, primeira edição. A Ponte Preta foi a Goiânia enfrentar o lanterna na expectativa de repente conseguir uma vitória fora de casa, como foi contra a equipe do Ituano, né? A Ponte conseguiu arrancar um resultado positivo fora de casa e tinha essa expectativa de ontem diante do Tigre repetir a dose. Até abriu o placar com o Luca, né, numa demonstração de entrega ali do Luca, não desistiu da jogada. Na saída do goleiro Tony, ele deu um carrinho, recuperou a bola, abriu o placar, mas a vantagem da Ponte durou muito pouco, né, Cabela? A Ponte Preta logo depois teve o pênalti no lance do Fecim, sofreu o gol de empate, sofreu bastante no segundo tempo, quase tomou a virada, teve grande defesa do Kaique França, teve bola na trave do Diego Tavares, então a Ponte não só empatou, como sofreu durante o jogo, mas o técnico Hélio dos Anjos, mais uma vez, ao justificar o resultado, citou que entre os pontos positivos avaliados por ele, a entrega da Ponte foi algo que ele gostou na apresentação no estádio Oba. Não está fácil, nós estamos buscando alternativas. É um time muito jovem, é um zagueiro central de 17 anos, esse zagueiro do lado direito de 17 anos, o volante, o Amaral, com 18, o quarto zagueiro do lado esquerdo com 20, e perdi o meu segundo volante hoje, que jogou todos os jogos na competição e na temporada, também de 20 anos. E a gente está buscando, estamos levando alguns jogadores, já vão apresentar agora, e nós vamos ficar muito forte. Eu estou gostando sempre da competitividade do meu time, mas você tem que matar, você tem que fazer gol, porque resultado positivo é o que importa em termos de vitória. Pois é, Cabela, então tá aí a palavra do Hélio dos Anjos, que disse sobre competir, que o time tem competido, mas que falta
esse acerto, né? Nos últimos detalhes, a Ponte aí tem sofrido com a falta de gols, tem dependido muito do Luca. O Luca é o cara da Ponte, mas como diz o Hélio dos Anjos, não adianta colocar toda a responsabilidade em cima do Lucas se o coletivo não colabora. E o Hélio dos Anjos tem alertado muito para a questão da idade, né? Ele acha que essas oscilações da Ponte estão ligadas à média de idade da Ponte, que é um elenco mais jovem, e que por isso o time tem oscilado tanto e não consegue sair da zona de rebaixamento, viu, Cabelá? Quando o Hélio dos Anjos fala que tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que fazer gol. Ontem nós trabalhamos o jogo do Guarani, mesmo horário, não vi o jogo da Ponte. E hoje eu peguei para ver os melhores momentos do jogo da Ponte de ontem, né? Quando ele fala fazer gols, eu fico imaginando que o time teve muitas oportunidades, né? E acabou não convertendo em gol. Mas se você pega os melhores momentos, meu caro Carlão de Freitas, você pega os melhores momentos, aí tem um gol que é numa falha do goleiro. No primeiro tempo tem uma cobrança de falta, favorecendo a equipe da Ponte Preta. E no segundo tempo, não tem nenhum chute a gol. Pelo contrário, Vila Nova, que teve várias chances, também não acertou o gol, teve uma defesa apenas ou duas do Kaique França e só precisa fazer gols. Mas então tem que criar mais para a bola chegar com condições de ser finalizado, né, Carlão? É verdade, Cabela. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. E aí eu continuo com o seu raciocínio, mas criar como se não tem um meia? Criar como se não tem uma qualidade? Né? Então é evidente que os números são negativos, né? Fica evidente que a Ponte tem uma enorme dificuldade em marcar gols. Se pegarmos os gols da Ponte, poucos deles foram em criações de jogadas, né? Foi ou bola aérea, ou algum chute. Poucas vezes houve uma triangulação, houve uma jogada ensaiada. O próprio gol ontem, né, uma recuperação, uma demonstração de muita luta, de empenho do Luca, né, então não foi uma bola criada. Agora, com relação ao empenho, o Hélio, na entrevista coletiva, ele precisa falar alguma coisa, né? E o empenho por parte desse time não vai faltar, Cabelo, eu tenho certeza. A Ponte, mesmo lá na última rodada, brigando para não cair, o empenho não vai faltar. Mas não adianta você suar, brigar, transpirar uma barbaridade se você não tiver um pouquinho de inspiração, um pouquinho de qualidade técnica. O único que tem essa qualidade é o Luca, prova viva, prova disso, que ele é um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro e num time limitadíssimo tecnicamente. Então o que falta para a Ponte é a qualidade técnica. O futebol, às vezes a gente brinca, é uma caixinha de surpresa, é um esporte que não tem lógica, mas normalmente tem. Eu acho que se pegarmos uma estatística aí de 0 a 100, acho que 70% a lógica prevalece. Por que a Ponte não faz gol? Porque não cria. Por que não cria? Porque não tem qualidade. Então, se ela não se reforçar, é o que a gente tem falado aí, todo mundo despeja todas as esperanças nessa janela, né, que vai se abrir. Agora, se ela não contratar, se ela não qualificar esse elenco e fizer uma boa limpeza, uma boa faxina também, vai ficar difícil a permanência dela, porque em casa ela tem muitas dificuldades para criar, para marcar gol, para vencer jogo. E quando sai fora de casa, embora tenha obtido alguma pontuação, você, para vencer fora de casa, você tem que lutar uma realidade e tem que jogar também, porque se essas situações não ocorrerem, você não vai conquistar os pontos, você não vai conseguir. Então a situação da Ponte é muito complicada, é muito difícil, eu acho que depende muito dessa janela, a maneira que a diretoria vai qualificar o elenco, porque se não qualificar, o rebaixamento é certo. E a Ponte Preta volta a campo no domingo, 11 horas da manhã, contra o Tombense. Tombense que faz uma campanha interessante. Neste momento, sexto colocado com 20 pontos. Joga ainda na rodada, né? Joga ainda na rodada, vai enfrentar a equipe do CRB. Hoje, lá no Rei Pelé, às 9h30 da noite, ou seja, uma vitória lá hoje, o Tombense vai para 23 pontos. E vem enfrentar a Ponte Preta no domingo. E a Ponte Preta não pode parar, não. Tem que trabalhar e muito. Tombense vem aí comendo pelas beiradas, meu caro Júlio Nascimento. Cabela, repito o que trouxe há 10 dias, que a reta final do primeiro turno seria fundamental para a sequência de trabalhos. O Hélio dos Anjos não seria desligado, independente do resultado depois do jogo contra o Sampaio, mas a diretoria está avaliando a reta final do primeiro turno
Então essa sequência de jogos sem vitória já deixa a comissão técnica ainda pressionada, né? Não tem como fugir desse panorama. E para esse jogo contra o Tombense do Bruno Pivetti, que tem feito uma campanha muito interessante, será um adversário delicado. A Ponte conta com a volta do Leonaldi, né, que cumpriu suspensão, mas perde o Fábio Sanches. E só lembrando que a Ponte tem sofrido muito com a falta de zagueiros. Agora, sem o Fabrício, que foi embora, e sem o Fábio Sanches suspenso, a Ponte provavelmente vai jogar com o DG e com o Thiago Oliveira, uma zaga jovem, e deve ter o Luanderson, de 29 anos, que estava no Pouso Alegre, foi contratado para jogar no time de aspirantes, mas foi promovido ao time principal justamente por conta dessa falta de zagueiros no elenco, viu, Cabela? E nós falávamos aqui também, já há alguns dias, né, já algumas rodadas, vamos colocar dessa maneira, já algumas rodadas, que uma vitória tiraria tanto Ponte Preta como o Guarani. A gente fala dos dois porque a situação é a mesma, ou muito próximo de ser igual. Sairia uma vitória e tiraria o time da zona de rebaixamento. Se a Ponte tivesse ganho o jogo ontem, estaria fora da zona de rebaixamento hoje, né? Estaria, por exemplo, na frente do CSA, que é o 16º hoje, né? Estaria na frente da Chapecoense, que é a 15ª hoje. Só que a Chape tem um jogo a menos ainda, tem um jogo a fazer ainda. Mas a Ponte Preta estaria fora do rebaixamento. Mesma coisa o Guarani, tivesse ganho do Ituano ontem, estaria fora da zona de rebaixamento hoje também. Acontece que os times não ganham. E daqui a pouco, já na próxima rodada, corre-se o risco de uma vitória não tirar a Ponte Preta da zona de rebaixamento. Numa vitória só não ser necessário para isso. E se complica. E o jogo contra o Tombense é muito difícil para a Ponte Preta. Já que em casa tem que propor o jogo. Apesar de que o Tombense é capaz de vir para Campinas sabendo a situação da Ponte e querer ele propor o jogo e partir para cima da Ponte. E fica mais difícil ainda com esses problemas que a Ponte Preta tem no sistema defensivo para a próxima partida. Vamos aguardar então aí as cenas dos próximos capítulos, não é? É isso que vem pela frente, a equipe da Macaca. Já volta a treinar hoje, está de folga a Ponte Preta hoje, hein, ô Júlio? Ponte Preta retornando para Campinas, Cabela, mas a rotina de treinamentos, vou confirmar, mas provavelmente amanhã. Ponte retornando hoje para Campinas, iniciando aí a preparação para enfrentar o Tombense nessa quinta-feira. Muito bem, vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho para falar do Guarani, que é o outro lado da moeda que perdeu ontem, hein, jogando o Brinco de Ouro. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Muito bem, já estamos de volta, 11 horas e 48 minutinhos para falar do Guarani, que ontem jogando no Brinco de Ouro mais uma vez, não foi bem, acabou perdendo para o Ituano. E olha que 2-0, ficou de bom tamanho para o Guarani aí, né, Júlio? Pois é, Cabelo, o Guarani ofereceu pouco perigo para o Ituano, né? Muito pelo contrário, o Ituano poderia até ter vencido por um placar mais elástico, né? Kozlinski ali teve algumas participações, Rafael Elias, que fez o primeiro gol, perdeu 2 grandes chances, né? Então o Ituano foi dominante nessa partida e conseguiu a vitória no Brinco de Ouro. Pressão muito grande do Guarani. Aliás, hoje à tarde teremos a apresentação do técnico Moser Santos, o novo treinador do Guarani. Ele será o responsável por buscar essa reação dentro do campeonato. Mas ontem o time foi comandado pelo Benhur Moreira, que é quem analisa esse resultado negativo mais uma vez dentro de casa. A gente tentou colocar um time competitivo, principalmente no meio-campo, que nós sabíamos que o jogo ia ser de muita transição. Uma equipe que vinha com 3 zagueiros e 3 volantes também, e só com 2 atacantes na frente. Nós procuramos povoar um pouco mais o nosso meio-campo, só que algumas coisas não encaixaram. Eu acho que o adversário foi superior, principalmente nesse combate, nesses duelos no meio-campo, e isso acabou dificultando. Mas eu acho que até os 30 minutos nós estávamos estava criando alguma coisa, procurando jogar para frente, mas eu acredito que depois que nós tomamos o primeiro gol, a gente acabou não tendo muita força para reagir. Eu acho que a gente sentiu muito esse primeiro gol, então isso acaba dificultando o decorrer do jogo. Tentei levantar o pessoal, dar moral, mas eu acho que a gente, primeiro tempo ali ainda já estava um pouco, mas o segundo tempo eu acho que a gente diminuiu bastante e acabou sofrendo uma derrota em casa. Cabelo, até o Benhur foi bastante questionado sobre a questão da reação da torcida, né? Ele disse que é algo que o Guarani tem que se preparar mentalmente, porque os jogadores sentiram ali as vaias, e neste momento, com essa campanha, as vaias são normais. Elas vão existir porque o torcedor quer um Guarani com um rendimento melhor. O Benhur apontou que preparar melhor o emocional dos jogadores será um dos desafios aí do Moser, entre tantos, né? Nessa chegada agora ao Guarani, que entra em campo depois dessa derrota no sábado contra o CRB do professor Daniel Paulista, viu, Cabela? Pois é. E a fala do Benhur vem bem de encontro daquilo que a gente conversou durante a partida de ontem, eu e o Carlão. A falta de força do Guarani, né? O Guarani até chegar do meio campo ali, consegue até trocar passe, na intermediária lá do campo de ataque, consegue até chegar bem ali, mas não tem força para chegar ao gol do adversário. E o Benhur fala isso, que depois do gol não teve mais forças e tal para acompanhar o time do Ituano, mas a fragilidade do Guarani é muito grande, né? Primeiro tempo tivesse terminado 4-0, não seria de se estranhar nada em vista do que perdeu o Ituano, né, Carlão? Verdade, Cabelo. Guarani muito mal, péssimo. Talvez uma das piores tentações do Guarani nos últimos anos. E olha que o Guarani disputou aí competições periféricas, né? O time em nenhum momento ameaçou a meta do Pegorá, a não ser com chutes de longa distância, mas nada de jogada prada, jogada combinada, triangulação, tabela, nada. Com o Guarani acéfalo no meio campo, não tinha um jogador de criação. Quem mais ou menos se assemelha ao meia é o Eduardo Persson, mas ainda carece de um ritmo maior de jogo. No final também muito nervoso, errando passes bizonhos, foi muito mal, assim como toda a equipe. E o Guarani, a gente falava da ponte agora, e ontem a nossa caminhada, né, do tobogã ao centro de treinamentos para a gente pegar aí, você pegar o seu Porsche, eu pegar a minha Ferrari, nós falávamos sobre a situação do Guarani e a situação da ponte. O Guarani é pior que a ponte ainda, não só em termos de pontuação, mas a ponte nós já esperávamos essa campanha pífia, essa campanha ridícula em virtude de tudo que está acontecendo lá do Majestoso. Agora o Guarani não. O Guarani não foi montado para ficar na zona de rebaixamento. O Guarani não foi montado para trocar 3 vezes de treinador em meio a uma temporada. O Guarani não foi montado para falhar tanto defensivamente como tem falhado, né? E, infelizmente, aí o seu Leandro Castan sendo crucificado, e com toda razão, porque ele tem comprometido, né? A gente tem falado aqui, um respeito à carreira do Castan, a tudo que ele construiu e tudo que ele conquistou, mas hoje ele está na estrada da volta e comprometendo, sim,
o time do Guarani nesta Série B. Já visto os jogos que ele acabou falhando e o Guarani acabou perdendo. Mas ontem muito mal, um time sem força, sem nenhuma condição, era para ter sido um placar elástico se o Rafael Papagaio tivesse convertido todas as possibilidades. O Guarani que foi envolvido pelo Ituano, todos os contragolpes encaixaram do Ituano. Ontem até fora do ar nós falávamos, o Guarani não ganhou uma dividida, errando muitos passes, sem a menor criação no meio campo. Então acho que 2-0 saiu barato. O Guarani se tivesse perdido ontem por 4, 5-0, minha surpresa, dada a apresentação pífia que o grupo mostrou ontem para o seu torcedor. Nós temos um minutinho de break para pagar, a gente vai fazer esse break e a gente volta para falar do Mozart, que será apresentado hoje à tarde. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Muito bem, de volta, 11h56 neste momento, aqui no CBN Esporte, primeira edição, Júlio Nascimento. Coisa tá tão estranha, tão esquisita pelos lados do Guarani, que nem o Mozart conseguiu chegar ontem para ver o jogo do Guarani, hein, Júlio? Que coisa de louco. Pois é, o Mozart pegou trânsito, né, Cabela? Não chegou a tempo de acompanhar o jogo, mas certamente vai assistir aí o VT do jogo, né? Pegaram todos os relatórios. Ele será apresentado hoje às 2h, primeiro contato com a imprensa, né, justamente para que a gente entenda aí as propostas do Mozart e entenda também como ele pretende encarar estes vários desafios pela frente. Ele que já foi oficializado, o Guarani deve oficializar também o Rodrigo Pastana como executivo de futebol, né, superintendente de futebol, e também o Medeiros como preparador de goleiros, viu, Cabelá? Ele estava parado na Anhanguera, no congestionamento que teve ali, pouco antes de Louveira, Carlão, e devia estar ouvindo, claro, a nossa transmissão da CBN Campinas, que é a transmissão que vai longe, pega bem e com certeza estava nos acompanhando. Fosse eu, Mozart, eu chegaria no Brinco de Ouro hoje e falaria assim, não quero ver VT do jogo, não quero ver números, faz de conta que nós vamos começar a montar a equipe agora. Que é para ver se a gente consegue dar um novo rumo, viu, Carlão? Cabela, mas é importante ele acompanhar, ele corrigir os erros, né? Uma marcação muito distante, uma marcação frouxa, erros de passes, nenhuma jogada trabalhada. Ontem um time que demonstrou aí muita desorganização, ele vai ter trabalho sim. É prudente para o Mozart acompanhar as últimas partidas do Guarani, para ele fazer aí os devidos ajustes, as correções, quem tem que sair, quem tem que entrar, cobrar a diretoria por reforços, porque infelizmente, ontem nós falávamos sobre a sequência do Guarani na Série B, mas desde o jogo contra o Londrina, é oficial. O Guarani vai brigar sim para não cair, isso eu falo não agora, que é evidente que está brigando para não cair. Mas lá na 38ª rodada, o Guarani vai chegar nas últimas rodadas fazendo coisa aí para tentar os 40 pontos para permanecer. Agora, Carlão, você está falando para ele assistir o VT dos últimos jogos do Guarani, não corre o risco dele falar e desistir de assumir o Guarani, não? Você sabe o que ele vai falar, Cabela? Eu gosto de desafios. Ah, então tá bom então. Tá bom então, Carlão. Tá certo então. Vamos aguardar o Mozart e toda a sua sinfonia para ver o que vai resolver no Guarani, não é?
Que seja uma bela sinfonia, Cabela, que ele tenha boa sorte aí no comando do Guarani. Pois é, um abraço até as 4h, Carlão. Até já, Cabela, um abraço, valeu. Júlio, 2h tá marcado a apresentação do Mozart, é isso? É isso aí, 2 horas no Brinco de Ouro, né, Cabela? O primeiro contato do Mozart Santos com a imprensa, ele que vai para sua primeira experiência aqui no futebol de São Paulo, viu, Cabela? Pois é, ainda tem essa né? Ainda tem essa, a primeira experiência no estado de São Paulo, aqui no futebol paulista, que é um pouquinho diferente de onde ele tá acostumado, hein? Ele foi muito bem no CSA, né, Cabela? Mas não foi tão bem assim na Chape no Cruzeiro, mas em São Paulo agora, dirigindo o Guarani, quem sabe ele repete o bom momento que ele teve no Palmeiras como jogador, né? Quem sabe? Quem sabe? E nós falamos aqui, né? Com todo respeito ao CSA, o futebol alagoano, né? Mas a diferença é absurda do futebol paulista para o futebol alagoano. Júlio, até as 4h. Até, Cabelo, um abraço. Um abraço a todos, beijo no coração. A gente volta às 4 para a segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na